Vamos falar do Maxine? Tem um filme que o Hurtado não assistiu e eu assisti. Maxine. Não me orgulho disso? Definitivamente não me orgulho disso. Ai. Vamos a Maxine. Achou do filme, cara? Cara, vamos começar falando da saga um pouco. Vamos. Eu sei que o Ty West tem um background de fazer filmes menores e tal, que muitos amigos meus gostam muito. Um beijo pro Pig, que gosta muito dos filmes anteriores dele. Mas eu acho que nessa lógica de Hollywood grande, assim, eu não acho que ele saiu bem, não. Assim, o X eu acho um filme medíocre. Sim. Não acho o fim do mundo, mas é um filme super assistível. Inclusive, talvez eu até veria de novo. Mentira, não veria de novo, não. Mas assim, não me ofendeu. Eu não teria problema de assistir o X de novo. É porque eu acho que é uma trilogia muito sobre a maldição da fama. Sim. Tanto você perseguir quanto você alcançar. E o X funciona pra mim porque ele aborda isso por vários personagens. Então cada um tem um objetivo... vai pro mesmo lugar, mas cada um quer chegar nesse objetivo de um jeito diferente. E funciona porque cria um slasher a partir disso. Aí tem o assassino que vai matando um por um. Então tem uma estrutura ali que faz sentido, sabe? Tem essa lógica do body counting, né? Tipo, exatamente. Vai morrendo um a um e tudo mais, que da lógica do slasher. Assim, é claro, é um slasher meio medroso de ser slasher. Bastante, envergonhado, eu diria. Envergonhado e tudo mais. Então, assim, sim. Mas ainda assim, eu acho que é da trilogia o filme que melhor funciona essas referências que o T. West quer fazer ao cinema de terror. Com certeza. Porque a lógica do slasher mal ou bem funciona, a tentativa de subverter a lógica da Final Girl funciona até certo ponto lá com a personagem da Jenna Ortega, né? Porque a Final Girl é a Mia Gotti, a personagem da Mia Gotti. Porque ela sobrevive. Mas ela é uma atriz pornô, né? Então, teoricamente, ela não é a Final Girl tradicional, ou seja, aquela Final Girl que é recatada, boa, que recusa o sexo, e por recusar o sexo sobrevive. Não, ela faz disso profissão, né? E sobrevive porque faz isso de profissão. Visto, inclusive, que a grande ameaça do filme é uma personagem que recusou o sexo durante a vida, né? Em determinado momento, e depois vira essa vilã por conta disso. Então é uma subversão, de certa forma, a essa lógica. E a Jenna Ortega, ela se apresenta em determinado momento como essa Final Girl. Ela seria, teoricamente, a Final Girl do filme. Porque ela recusa o sexo, ela é recatada, ela é a boa ali da galera, ela tá meio deslocada de todo mundo. Assim como os filmes de slasher, jovens vão pra uma casa no meio do nada e lá surge um assassino em série que mata geral. E aí tem sempre essa personagem que ela é meio deslocada. Ela tem até um parceiro que quer fazer sexo, mas ela recusa porque ela ama o Deus ou alguma coisa assim e tudo mais. E ela recusa o sexo e essa recusa é recompensada pela sua sobrevivência. E a Jenna Ortega é essa personagem no filme, teoricamente. Só que ela, em determinado momento, dá algum estalo nela, não sei o quê, que ela resolve fazer, mas ela não resolve fazer de qualquer forma, ela resolve filmar a parada. E ela morre. Mas a Mia Gotti não. Aqui não recusa em nenhum momento, que não tem, teoricamente, nenhum tipo de amarra nisso tudo, ela não morre. Então tem uma questão ali que é interessante de como ele vai abordar essas questões. É um filme que não diria que é corajoso, porque definitivamente nenhum dos 3 filmes da saga são corajosos, mas que, de certa forma, consegue trabalhar melhor a nudez no filme, trabalhar a lógica do sexo mesmo. Entre os 3 filmes é o que, acredito eu, melhor consegue lidar com isso. Até a cena que aparece no início de Maxine, a filmagem, né, que vai amedrontar a Maxine e tudo mais, que é aquela câmera meio que de baixo pra cima, em contra-plongé dela filmando o filme. É uma cena bastante interessante, mas é isso, é uma saga que, apesar do primeiro filme funcionar bem nas referências, desanda completamente depois, né? E tenta se sustentar muito pela referência, né? Sim, então, com certeza. O primeiro, como você falou, tem uma referência, mas ele tem uma estrutura própria, ele anda com as próprias pernas. Sim. O Pearl eu já acho terrível. O Pearl é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, gente. Mentira, eu odeio ficar em adjetivo, mas... Assim, é um filme que ele imagina, tipo, e se a Dorothy não tivesse feito a viagem no Mágico de Oz? Uma pegada dessa. E é um plot que poderia dar bom. Sim, eu acho essa ideia muito, muito interessante, muito promissora. Só que o filme é só isso, não tem mais nada. Depois é só repetição de ideias, são cenas que nunca mergulham no terror, na fantasia, no romance, todos os gêneros. E é o filme que mais tenta fazer gêneros diferentes, na minha opinião, é o Pearl.
Ele não abraça nenhum deles. Ele parece que tem vergonha ou medo de mergulhar em qualquer um deles. Então é um filme que fica na superfície de tudo que ele tenta falar. É tenebroso, pô. Sim, Pearl é o que eu menos gosto de todos. É triste, assim. Eu acho que até tem uma coisa muito interessante com a questão do crocodilo, né? Que já tá no primeiro, mas no segundo ele acho que ganha uma atenção maior ainda, né? Porque no primeiro o crocodilo é uma ameaça para os personagens que não o conhecem, né? Pra personagem da Mia Goth e pros que vão ser ali... Aí tem aquele plano zenital, né? De cima pra baixo, do crocodilo chegando. É a cena mais terror, inclusive, do filme, de fato, né? É a cena mais bem filmada pelo T. West no filme, esse plano zenital com o crocodilo chegando perto como uma ameaça, de fato, ali da Mia Goth. Mas no segundo filme, o crocodilo tem uma representação interessante também dessa tensão sexual da Pearl. Mas é esvaziado, depois vai esvaziando. O filme é muito esvaziado nesse sentido, né? Muito. E aí a gente chega no Maxine, que é o terceiro, que ele mostra um outro lado, né? Tipo, ele imagina esse personagem... É porque mesmo a Mia Goth é dois personagens diferentes, né? Aí um é o destino de uma que queria o sucesso e fracassou, e a outra é que queria o sucesso e conseguiu. Sim. E aí temos o Maxine, mas você viu mais recentemente, eu quero a sua opinião primeiro. Maxine. Ó, é um evento raro. Eu gostei de um filme mais do que Felipe Leão aqui no Desencontros. Ó, tá não vendo? que eu tenha gostado. Não, Maxine pra mim é o pior de todos, assim. É? Pra mim, pior de todos, assim. É o mais esvaziado, assim, total. É porque não diz nada, né? Muito. Mas ele tenta um pouquinho. Eu não vejo nem... Eu quero saber onde você enxergou, onde ele tenta. De verdade, eu quero tentar enxergar. Cara, eu acho que o Maxine... Mas deixa eu falar só uma Tá bom, frase. desculpa. Uma frase só, depois eu quero escutar. É pro Caio, inclusive. Caio, eu quero que você bote isso na capa. Tá? Maxine é o filme que Showgirls deveria ser. É isso. Agora, o que isso significa é outra história. Porque Maxine é o filme que Showgirls deveria ser porque a indústria quer esse tipo de filme. Esse tipo de filme medroso. Boa. Showgirls é o filme que a indústria coloca lá no Framboesa de Ouro. Só que é um filme maravilhoso. Que discute fama, que discute essa ascensão rápida, que discute esse medo e essa angústia também pela fama. Que discute isso tudo, só que é mais aterrorizante do que Maxine. E não é terror. Não, é um filmaço. É um filmaço. Filmaço do Paul Verhoeven. Maxine é o filme que Showgirls deveria ser. Mas o que pressupõe-se que deveria ser. O que eu gosto no Maxine é que ele começa por essa ideia da personagem que ela quer fazer o salto da indústria pornô pro cinema de verdade. E é legal porque o Ty West vê a Maxine como uma estrela de verdade, ele filma ela como uma estrela, pelo menos no começo. E ele cria uma força magnética na imagem dela que eu acho interessante. Tem uma hora até que a câmera, tipo, do nada surge um ângulo de uma câmera durante o teste dela e mostra ela falando I'm a fucking star, uma porra dessa. E é legal pra remeter ao filme filmes anteriores. Mas cria uma ideia que ela tem uma força magnética tão forte que a câmera não consegue fugir dela, sabe? Sim. Eu gosto muito disso. Sim. Mas é só isso que eu gosto no filme mesmo. Todo o resto eu acho desastroso. Tipo, tem uma parada ali de estrutura que puxa um pouco de dublê de corpo. Aham. E o de Palma... Puxa um pouco de muitas coisas. Muitas coisas. Mas acho que até Showgirls. Até Showgirls, inclusive. Mas o Brian De Palma, quando ele vai fazer uma referência ao Hitchcock, tipo dublê de corpo com Vértigo, Sim. corpo fechado. Falamos aí do filme. Não fui eu que falei. Mas quando ele faz... Quando o De Palma ele vai fazer uma referência ao Hitchcock, ele meio que reimagina alguns elementos, trazendo coisas novas e contextualizando na década dele. Então, é um diálogo. Ele tá construindo uma ponte entre o clássico e o cinema dele. Então, é um negócio muito criativo, muito original. Sim. Que nem ele faz no Vestida pra Matar, em referência ao Psicose, sabe? Então, tipo, não tem a casa do Psicose no Vestida pra Matar, mas tem toda a questão do plot twist referente ao vilão, etc. Tipo, a questão de gênero, de identidade. Isso é muito interessante. Mas você vai ver a referência no Maxine, é tipo, porra, tá ali a casa do Psicose. Acabou, tá ali. E acabou, é isso. Aí, ela vai entrar na casa do Psicose. O que tem dentro? Nada. Sim. Literalmente nada. Sim. Vale só dizer aqui, nem ferrando que Showgirls estava no Framboesa. Não só tava, como teve 12 indicações no Framboesa de Ouro, tá? Vale dizer, não é qualquer coisa que esteve lá. O Verhoeven e o De Palma sofreram muito com indicação ao Framboesa, muito. né? Mas essa parada que você tava falando é interessante, Matheus, porque é justamente isso. Maxine é um filme que esvazia todas as suas referências. E parece que... Quando eu falei que o X, ele tem o body counting, né? Que é o body counting de mortes, parece que aqui é o body counting de referências. Então, o Ty West, ele tá ansioso pra colocar uma referência atrás da outra. E nenhuma funciona. Eu sinto que ele já faz o filme pensando, porra, a galera vai cortar isso aqui e Caraca. fazer uma thread no Twitter.
Todas as referências de Maxine. Vai Olha ser só. pica. Tem esse filme aqui referencia Profundo Rosso, esse aqui referencia Psicose. E são todas referências óbvias, sabe? Tipo, o zoom na luva. E Porra, pelo amor de Deus. E essa lógica meio... olha, a 24 aí. É por isso que a gente fala que a 24 faz filme de terror pra quem não gosta de terror. Porque a referência no Ty West não é aquela referência que a gente fala como você trouxe da construir algo novo. ao Hitchcock e tudo mais. Não, é a referência pra cinéfilo tentar encontrar. Sabe? Vamos procurar referência. Cadê? Onde tá? E aí, É um easter egg. Sim. Qual a diferença disso pra um Deadpool? Sim. Aí, essa que é a parada que não funciona aqui. E aí a cena de Psicose que você trouxe, ela é muito interessante pra... Não só de Psicose, como a referência a Diallo. A de Diallo, pra mim, é a mais terrível. Das luvas, né? O problema é que não podemos falar muito sobre ela porque vai dar um spoiler muito forte. E assim, por mais que a gente não ache que spoiler seja uma grande coisa, é um filme que tá em cartaz ainda, que estreou hoje, né? Então, assim... Eu acho que a gente pode falar do vilão sem dizer quem ele é. Sim. Mas é que, tipo, o filme todo, você fica pensando, quem é esse cara que tá perseguindo a Maxine? Quem é esse cara? Porque tem o vilão do Kevin Bacon, que é um detetive que persegue ela, um negócio bem no ar, assim, outra referência. No ar, né? Mas tem um cara que contratou o Kevin Bacon. Sim. E você não sabe quem é, você só sabe que é um cara poderoso. E esse cara, ele tá sempre vestido de luvas, e aí tem aqueles close-ups na luva, que é uma característica do Diallo. Você vê a luva do assassino, só que a luva do assassino tá em mega close-up, você não consegue identificar gênero, você não consegue identificar nada, não sabe quem é e tudo mais. Então, ou seja, o Diallo apresenta aquele negócio do whodunit, quem fez. Ou seja, a revelação, ela é muito importante pro Diallo. Ou seja, se ele apresenta... Se Maxine apresenta um personagem como esse, teoricamente a revelação também tem que ser muito importante. E não é. Não é, né? Tipo, chega um momento que vai revelar quem é o vilão, aí mostra a cara do maluco, e eu literalmente fiquei... Quem é esse cara? Quem é? Que porra é essa? Eu fiquei tipo... É isso, não faz sentido, tá ligado? Tipo, o filme projetou um grande impacto num rosto que não diz absolutamente nada, num rosto gente. que não tinha sido mostrado. É. Porque a parada é a seguinte, gente. A parada é a seguinte. O filme poderia ter a escolha de mostrar no início o rosto. Um plano daria peso a essa revelação. Sim. Não tem, cara. Plano. Mas não digo nem isso. Assim, se o Ty West escolhesse fazer do vilão um personagem que sempre aparece ou não aparecesse, era o mesmo impacto. Saca? Porque quando ele não mostra e faz disso um mistério, e quando ele mostra, a gente não sabe quem é, porra, era melhor ele mostrar tudo desde o início. Com certeza. E foda-se. Não faz nem sentido. É o mesmo que impacto ele fez. dele inventar um personagem ali agora. É a mesma coisa que a personagem olhar pra ele e perguntar quem é você. Não ia mudar nada, pô. Sim. Não ia mudar nada. Não faz o menor sentido a construção do mistério pra uma revelação inútil. É uma revelação inútil. E aí a gente tem a outra referência, a referência à Psicose. Que é o momento, assim, é um momento específico que a diretora do filme, que a Maxine foi contratada pra fazer, ela foi contratada pra fazer um filme de terror. E aí tem toda uma coisa interessante, né? Uma atriz pornô que vai entrar no mundo do cinema e aí ela vai ser contratada pra fazer um filme de terror, que é um gênero considerado B. Então, assim, ela tá saindo do pornô pra ir pra um gênero B do cinema. Então, é essa ascensão pra pequenos passos, né? Tanto que ela fala, diga 5 estrelas começaram no cinema de terror, porque já assumiu que terror é uma coisa menor, sabe? Mas, assim, ela ascende pra indústria do cinema pra um gênero que é vulgarmente colocado na história. Então, assim, de certa forma, essa proximidade com a pornografia. Até aquela proximidade que eu conversei no programa que a gente fez com o Sodré lá atrás, né? Que é essa lógica que a Linda Williams falou pra gente, que a pornografia e o terror têm uma proximidade muito grande, na medida em que a emoção específica do terror é o medo, e a emoção específica da pornografia é o prazer. Mas cada vez mais o terror, para chegar ao medo, tenta nos levar a uma lógica de prazer pela morte. E a pornografia, apesar de a emoção específica ser o prazer, cada vez mais deseja nos levar ao prazer pelo terror, pela violência, né? Então, a violência ao corpo e etc e tal. Então, é isso, é como da pornografia ela ascende na indústria, mas ela ascende para o terror, que é um gênero que historicamente é colocado nessa marginalidade meio pornográfica, de fato, do cinema. Isso é interessante. Isso é interessante. É interessante historiograficamente lidando com a história do cinema ali. Mas aí a diretora do filme, pra inserir ela dentro do mundo, leva ela até o set de Psicose. E nesse momento ela tá meio assombrada com
com as coisas que acontecem em X, porque no final de X acontece toda aquela parada, né? E aí ela olha pra casa de psicose e ela vê na janela a Pearl mais velha, né? E aí tem uma coisa, mais uma referência, a referência à mãe de Norman Bates, a suposta mãe de Norman Bates, que já está morta e etc. Então, assim, tem ali. Aí você já começa a imaginar, pô, mostrou a casa vai ser importante pra história, né? Não. É uma cena que vira alívio cômico até no final. Sim, vazia. É nada. Mas ela não é só vazia, Matheus, porque ela dá expectativa. Ela cria expectativa, porque depois, a segunda vez que a casa vai aparecer, é a vez que ela tá fugindo do Kevin Bacon. Bacon. Você vê que a primeira vez aí, tipo, tá, ela viu a Pearl, só que aí volta ela, tipo, pô, alguma coisa vai acontecer nessa porra. Sim. E não acontece nada. E ela tá fugindo do Kevin Bacon, e aí a gente remete à cena de Psicose. Porque uma das cenas mais fundamentais de Psicose é a cena onde a personagem central entra na casa, a personagem depois da moça do banheiro, tá? É a personagem que surge depois. Ela entra dentro da casa. E quando ela entra dentro da casa, ela está sob a constante ameaça da suposta assassina. Porque a assassina, teoricamente, está lá dentro. Então, é essa lógica, dessa construção espacial do Hitchcock de que assassino pode aparecer de qualquer lugar e a pessoa está lá dentro. É uma cena muito importante para a construção narrativa e dramática de Psicose. O que o Ty West faz? A Mia Goth, a Maxine, foge do cara, entra na casa. Espera ele ir embora. E fica esperando ele ir embora. Ele não entra na casa. Porque, porra, ele poderia ter entrado na casa. Sim, com certeza. E aí se construiu toda uma dinâmica de tensão ali dentro, que, pô, ia ser uma referência Você até inverter o papel, ela agredir ele, fugir, ela, pô, porque ele só se fode o filme todo, né, Sim. o Kevin Bacon. Então ela poderia dar uma facada na perna dele, alguma coisa assim, sabe? Ia ser uma referência mais substancial, digamos assim. Ele poderia fazer isso. Eu não tô falando que deveria ter feito, não, tá? Só que não. O que aconteceu ela entrou, ficou esperando ele ir embora. Porque chegou um policial, o policial falou, tem que ir embora daqui. E acabou a referência. A casa de Psicose é um lugar vazio, tal como as referências de diálogo, tal como as referências todas que aparecem, tal como as referências a dublê de corpo, tal como as referências a Showgirl. E você percebe até que você pensa na personagem Maxine. Eu não falo nem em termos de roteiro, mas qual o desenvolvimento que tem? Tipo, qual a diferença entre a Maxine que é filmada na primeira e no último plano? Nenhum. A personagem não passa por nenhum processo, nenhum. Existe existe uma tentativa de demonstrar uma espécie de redenção com o passado dela, né? Então, assim, o passado à sombra. A lógica é essa. O passado dela em X à sombra. O que pra mim, assim, pode... mas é uma expectativa minha. Mas o que pra mim é meio estranho. Porque me parece que a personagem lá de X, e como a personagem de Maxine ali no início, é uma personagem bem resolvida. Com certeza, com certeza. Mas em determinado momento parece que do nada isso vira um assombro pra ela. E não é por causa da fita. Antes disso, já começa a apresentar como se fosse um assombro e alguma coisa que tá assombrando a vida dela. E não... Pô, no início do filme tem uma cena que ela... Sabe? E eu não vou falar muito as coisas que acontecem. Ela não tá nem aí pra nada. Ela quer só fazer o filme dela e ficar famosa. Mas aí, de repente... E assim, é por isso, não tem peso pras coisas. De repente, isso vira um dilema na vida dela. E aí, esse dilema vai ser o dilema que vai levar ela pra redenção desse problema. Superar o passado para se transformar de fato numa estrela. Falta resolver o seu passado para que de fato ela possa ser essa grande estrela. E é a tentativa de se aproximar de Showgirls, né? Essa tentativa de se resolver o passado para poder não ter nada no caminho para viver essa grande estrela. Enfim, então assim, não falei nada, não falei nada disso. Não falei nada disso, não. Pelo amor de Deus. Viagem, isso é viagem, gente. Não falamos isso, não. Falamos isso em nenhum momento. Vejam um filme, gente. Vejam um filme, mas... Inclusive, mandem perguntas sobre o filme no Superchat pra gente. Mandem. Superchat não, desculpa. Live Pix. Que tá aqui, ó. Aqui do ladinho. Do ladinho do Felipe. Tá bom? Isso, vazio. Filme vazio. Eu acho que foi o filme que a gente falou mais rápido, porque ele não oferece muita coisa. Quase nada, cara. Ele é um negócio... É muito uma... Você vê como é um produto muito bem embalado. É um ovo de Páscoa. Sim. E é um ovo de Páscoa porque tem um invólucro interessante. Sim. Só que você abre a surpresa é um quebra-cabeça de papel. Sim, exatamente. É isso. Esse negócio de... É um quebra-cabeça ruim. Perfeito. Tá lá as referências, tá lá o gosto do Ty West, o que ele gosta, tá tudo lá.
Só que parece que ele não... Ele não consegue juntar isso num filme, não consegue construir uma narrativa pra contar uma história a partir disso. E ele não- é aflituoso, E ele não entende o peso da história do gênero. Sim. Eu sinto que ele nem conhece, sinceramente. Ele não tem cara de quem viu muito diálogo, não. Pode Pra referenciar assim, ou ele é um cineasta muito ruim, pode ser também. Ou assim, ele não entendeu, sabe? Ou então ele tá fazendo o jogo da 24, Matheus. Que é isso, o jogo da 24. A 24 é a Marvel do cinéfilo. Tá ligado? É aquela empresa que você tá buscando a referência, buscando... Mas é engraçado que o público da saga, pelo que eu vejo, não é a galera que quer ver uma referência ao Psicose, porque esse pessoal nem viu Psicose. E não falo isso como uma crítica, não. É porque são pessoas que não viram mesmo. Sim. Não, mas é porque, assim, existe o cinéfilo... Existem camadas da cinefilia. Aquela questão que a gente discutiu naquele programa. Mas essa cinefilia inicial, ela já assistiu Psicose. Ela já assistiu esses primeiros filmes. E ela gosta de ficar procurando aquilo que ela viu. Só que qual é a substância que tem nessas paradas, tá ligado? Mas eu concordo que, assim, nem todo mundo quer buscar essas coisas ali no filme, só quer assistir... Eu, na minha sessão, tinha uns jovens muito animados. Muito animados com o que estavam vendo. E é, assim, num papo de ficar assim... Caraca, e conversava com o jovem do lado. Caramba, olha só o que tá acontecendo, que maluco, inovador. Como assim? O que eu tô vendo? Eu tô vendo um filme diferente? Não é possível. Na minha sessão, antes de começar o filme, tinha um cara lá que ele já tinha visto, né? Aí ele falou, gente, é o filme da década. Ele ficou falando isso umas 3 vezes pra um pessoal ali. Aí eu saí, aí o pessoal passou do meu lado, eu vi eles falando, realmente é o filme da década. Eu, caralho, gente, porra. Que década é essa? Pois é, isso a gente... Pois é, mas é uma coisa que precisa ser dita, né? Que assim, né? Marketing bem feito. Não, marketing bem feito, mas assim, também... Essa questão de década perdida dá pra se discutir. Com certeza, pra gente tá num momento de crise. Estamos num momento de crise. Não, pô, eu acho tanto isso que meu filme favorito da década até agora é o The Fire Within do Herzog, que é um filme feito pra TV. Sim. Não, e isso não significa dizer que não hajam filmes bons, que aí vocês vão começar já a falar aí. Eles falaram que o cinema da década de 2020 é uma porcaria, tá em crise. Isso eu falo. Não mas isso que eu falo. A gente falou, e aí logo a gente falou, significa que não existem filmes bons. Não é isso. Em momentos de crise na história, tem filmes bons nesses momentos de crise. Estamos num momento de crise da encenação, da mise-en-scène. E reconhecer é importante até pra gente fomentar uma discussão sobre isso e a gente pensar e sugerir maneiras de sair desse momento. Pra criticar. E aí, a partir trabalho da crítico crítica, é isso, né? termos a possibilidade de superar esses momentos, né? Isso é importante. Você provavelmente já conhece a Filmica. O que você talvez não saiba é que tá rolando uma promoção anual que você paga R$ 84,00 via Pix e tem acesso por 1 ano ao catálogo deles. E não é catálogo qualquer um não, hein? Tem muita coisa interessante, diversos polos diferentes do cinema. Você vai ter acesso a filmes da Chantal Akerman, da Vera Shilitova, da Claire Denis, é muita coisa de todos os cantos do mundo. Inclusive tem filme brasileiro. Vaga Carne da Graça Passou, um dos grandes filmes brasileiros da década passada pra mim, tá na Filmica também. A Filmica tá com uma interface nova tanto pra web quanto pra aplicativos e tá disponível pra Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e muito em breve vai chegar também nas televisões Samsung e LG. Então não deixe de aproveitar essa promoção, pega os links aqui na nossa descrição, conheça a Filmica e o catálogo deles que tá incrível, não perde essa.